Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Quero falar com você hoje sobre a vontade de Deus. Salmos 143, verso 10 diz: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me conduza por terreno plano. Sabe, nós vivemos tentando descobrir, entender e nos perguntando realmente qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já perguntou isso? Você já pensou isso? Ou talvez esteja pensando exatamente nesses dias? Essa semana eu quero falar com você um pouco sobre isso, sabe? Um pouco sobre a vontade de Deus, a condução do Espírito Santo na nossa vida. E um novo ano se aproxima e com ele vem um conjunto de expectativas. Nós estamos aqui na reta final desse ano, sabe? Existe um clima de que algo novo vai acontecer, ou talvez tenha que acontecer, porque do jeito que está já não tem como mais continuar, não sei. Fato é que nós somos mestres em fazer planos, sonhar, e somos também bons em dar jeitinhos para conseguir aquilo que a gente quer. E fato é que quando a gente não consegue aquilo que tanto planejamos, de certa forma temos a nossa fé um pouco abalada. Então talvez o problema não sejam os nossos planos, mas a nossa mentalidade, sabe? Antes de acreditar que Deus tem uma vontade específica, tranquila, feliz, mágica para a sua vida, se apegue na crença de que a maior vontade de Deus é que você seja totalmente dele. Eu tenho 3 chaves para te entregar hoje. A primeira é: os nossos planos podem falhar, Deus não. Sabe, os seus planos podem falhar, mas Deus não falha. Essa é uma verdade que você precisa se apegar para entrar com a mentalidade correta nesse próximo ano. Provérbios capítulo 16, verso 1 diz: O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor. Então, existe uma legalidade, certo? Para você fazer os seus planos. O seu coração pode fazer planos, mas também existe uma verdade suprema, que a resposta correta, certa, plena, vem dos lábios do Senhor. Então perceba comigo que os nossos planos são como perguntas ao acaso, perguntas ao destino. Muitas vezes fazemos perguntas erradas, sim ou não? Mas do Senhor vem a resposta certa. Isso é, enquanto nós trabalhamos com possibilidades, probabilidades, opções, oportunidades, Deus trabalha no caminho correto. Deus trabalha no caminho correto. Não é errado fazer planos. Errado é fazê-los sem consultar a Deus, para depois culpar a Deus por não ter conseguido aquilo que você tanto queria. Eu sei, acabamos de falar que quando algo não dá certo, nós temos a nossa fé um pouco abalada. É normal, você é um ser humano, você tem suas emoções, você tem as suas dúvidas, mas cabe a você direcionar o seu coração em confiar totalmente em Deus. Então, quando algo não sair da forma que você planejou, sabe? Não culpe Deus. A chave desse versículo que você precisa realmente entender é que mesmo que tudo dê errado, a coisa certa sempre será escutar o que vem da boca do Senhor. Abra esse versículo para você. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Sabe? E não se frustre. A parte boa dos planos é que você sempre pode refazê-los. Segunda chave: Deus tem o seu processo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que você inconscientemente falou boa, perfeita e agradável, mas existe um processo a ser seguido.
Se você abrir a sua Bíblia, Romanos 12, você vai ver que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Primeiro ela é boa, depois ela é agradável, depois ela vem a ser perfeita. No começo desse versículo você vai entender que o apóstolo Paulo pediu para que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Haviam diversos tipos de sacrifício no Antigo Testamento, alguns para se obter perdão, outros para se livrar da culpa, para purificação, outros como gratidão. Mas aqui o apóstolo Paulo nos direciona a entender que no tempo presente, na era da graça, a qual vivemos, nós somos o sacrifício. A nossa vida precisa ser um culto, não um culto emocional. Sabe que emocionamos por alguns instantes e vamos embora assim, sem se lembrarmos do que o pastor falou. Mas ele nos direciona a uma vida racional, prática dos preceitos do reino de Deus. Sabe, se você seguir o fluxo desse primeiro parágrafo de Romanos 12, você vai obter a promessa descrita no final do capítulo, que é boa, que é para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que para isso, você precisa oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso quer dizer? Levar uma vida onde você já morreu para as coisas deste mundo, em um processo de santificação e de forma pura. Para você conseguir viver dessa forma, você precisa permitir que Deus renove a sua mente para que você possa entender que vida é essa que Ele está te propondo. E assim você vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembrando você, primeiramente ela é boa, depois agradável e depois perfeita. Foi assim até na vida de Jesus aqui na terra. A boa vontade de Deus para Jesus foi quando Ele nasceu nesse mundo. A agradável vontade de Deus para Jesus foi quando ele estava aos aproximadamente 12 anos ensinando os mestres da lei no templo, quando ele foi esquecido pelos seus pais em Jerusalém. E a perfeita vontade de Deus para com Jesus foi quando ele morreu na cruz, pois este era o plano. Então, atraia isso para a sua vida. Terceira e última chave para encerrarmos. Valorize a presença durante o processo. Valorize a presença durante o processo. Certamente não foi agradável para Davi ter que matar leão, urso, depois Golias. Não foi agradável para ele ter que fugir de Saul, ter sido traído, enganado, mas tudo cooperou para que fosse forjado nele o caráter que Deus queria forjar. E se você perceber, na maioria dos salmos que Davi escreveu, ele exaltava a presença de Deus. Depois você lê Salmo 51. Não foi fácil também para José ter sido traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, injustiçado na casa de Potifar, ser esquecido na prisão por aqueles que, de certa forma, ele ajudou. Mas tudo contribuiu para que ele pudesse demonstrar qual era de fato a nobreza do seu coração. Sabe? O processo é o privilégio dado àqueles que foram escolhidos, mas que ainda não estão preparados. Vou repetir para você. O processo é o privilégio dado àqueles que foram escolhidos, mas que ainda não estão preparados. E você sabe que eu sempre digo, você nunca estará pronto, mas está em constante preparação. Essa fase que você está vivendo hoje, agora, na sua vida, é a sua oportunidade de revelar o que está de fato dentro do seu coração. Tanto Davi, quanto José, Daniel e outros grandes nomes bíblicos que nos inspiram, sempre valorizaram a presença de Deus. Sempre encontraram um caminho de volta para a presença, para a adoração. Você não vai encontrar histórias na Bíblia de processos fáceis, simples, tranquilos, personagens que viveram uma vida sem lutas e desfrutaram de grandes conquistas. Não, você vai encontrar pessoas que foram forjadas, que foram provadas, que foram testadas a abandonar sua fé, abandonar o seu caráter de Cristo, que foram confrontados, sabe? Mas que decidiram escolher a presença de Deus. Salmos 91, verso 1 e 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor:
Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Sabe, você precisa entender isso. Você precisa entender que a presença de Deus é o que te guarda. A coisa mais valiosa que você precisa priorizar na sua vida é a presença de Deus. E para isso você vai ter que oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vai ter que permitir que Ele renove a sua mente. Sabe, renovar a mente desacreditar em coisas que não estão alinhadas à vontade dEle. E acreditar em coisas novas, sabe? Transitar em áreas que você ainda não transitou. Conhecer terras que você ainda não conheceu dentro de você mesmo. É abrir mão da religiosidade. É abrir mão, sabe, daquela raiz de orgulho que tem dentro de você ainda. É abrir mão de preceitos religiosos e entender que a presença de Deus caminha com você. Este é o seu culto racional. Eu quero continuar com você amanhã, mas antes eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que me escuta, que de certa forma essa mensagem chegou nela, Pai. E que eu sei que ela me escutou, mas existe um propósito, Pai, de que através dessa mensagem ela escute ao Senhor e que de alguma forma ela encontre a vontade do Senhor dentro dela, Pai. Sabe, que ela entenda que os planos dela podem falhar, mas que o Senhor não falha. Que o Senhor, papai, se revele a ela nesse processo. Que o Senhor se mostre a ela nesses dias, papai, e conduza ela na tua vontade. Que durante todo esse processo ela entenda que o Senhor está com ela e que a presença do Senhor vale mais do que qualquer coisa. Pai, conduza a ela uma semana de paz, de boas notícias, de graça, de memórias boas no Senhor, de revelações no Senhor. Acalme o coração dela e direciona ela, Pai, nesse tempo, nessa fase de virada de ano, Pai. Que seja uma virada de chave na vida dela e da família dela, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço pela vida dela, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Que bênção, bênção demais. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Que a gente possa continuar nesse processo onde Deus vem, Ele fala, Ele nos purifica, Ele nos ajusta, Ele nos conduz à sua plena e pura vontade, em nome de Jesus, amém? Se você lembrou de alguém, envie essa mensagem para essa pessoa, deixe que Deus faça, deixe que Deus fale ao coração dela. E a gente continua amanhã, porque o que Deus fez hoje, Ele vai continuar amanhã, não falte ao encontro. Se você ainda não nos segue lá no Spotify, estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram também. E envie essa mensagem para alguém, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu espero você aqui amanhã, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém?